Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Usanças, este espaço que é feito a pensar em si, acima de tudo, e que lhe traz as novidades da nossa terra e das áreas circundantes que vão fazendo atividades e nos trazem à ribalta coisas que às vezes nem imaginamos. Desta feita, queria falar-lhes sobre um projeto que está a decorrer, que vai decorrer, aliás, a partir da próxima semana, em Terras do Neiva, mais propriamente nas Neves. Estou a falar-lhe exatamente de uma organização que tem por nome, eu não sei se disse bem, mas já vamos ter tempo de recompor as coisas. Esta organização de que vamos falar hoje tem a ver com os Filhos do Neiva, que congregam uma série de atividades e de iniciativas bastante interessantes, a que já tive a oportunidade de assistir a algumas, e desta vez é para lhe falar do Fórum Cultural das Neves, que vai estar aberto com exposições fotográficas. Estas exposições são exatamente de 3 pessoas, neste caso de 3 fotógrafas, que pegaram em vários temas do Neiva, nomeadamente na camada humana também, que já vamos saber qual, e são elas a Olga Caldas, a Silvia Crespo e a Juliana Mar, que hoje está aqui conosco para nos falar exatamente deste projeto. Mas também temos outro elemento nos estúdios, que já é uma cara conhecida e que está ligada realmente aos Filhos do Neiva também e a várias organizações do género. Já fez umas atividades interessantes, a que também já tive a oportunidade de assistir, portanto vamos ter uma conversa com certeza que a vai interessar, e fique connosco, é isso que temos para lhe dizer. E para já, queria dizer-lhe que estamos aqui com a Alda. A Aida. Melhor dizendo, a Aida. A Aida. E com a Juliana. A Juliana é a pessoa responsável pelas fotografias de que lhe estava a falar há pouco. Algumas delas, não é? Portanto, mas vamos já repor tudo direitinho como deve ser. E curioso também é que este segundo encontro fotográfico das Neves tem este ano um olhar especial. Um olhar atento sobre as mulheres, sobre a sua capacidade de filtrar determinadas situações e também de nos trazer coisas novas, como vamos ver. Juliana, seja bem-vinda ao programa Usanças, obrigada pela sua presença e Aida, nós continuamos a agradecer uma à outra. Muito obrigada. Obrigada pelo Porque andamos sempre a trocar umas coisas, felizmente, não é? É bom sinal. É bom. Então, o que é que têm a dizer deste Fórum Cultural das Neves, o que vai decorrer de 4 a 30 de setembro, se é que já aconteceu alguma coisa? Já começou. Aqui o 4 foi aqui um pequeno engano da nossa parte na comunicação, porque os encontros fotográficos foram abertos no dia 4 de agosto. Mas não prejudicou nada. De todo, mas de todo. Isso não... Isso, daí a informação assim de cara a cara é importante e através das rádios, porque quando se comunicarmos só nas redes sociais, já, por vezes não conseguimos corrigir. Mas neste caso, os encontros fotográficos então começaram no dia 4 de agosto, porque a residência fotográfica deu início no dia 4 de agosto nas Neves. Os encontros a segunda edição dos encontros fotográficos foram inaugurados no dia 9, com bastante público, pessoas que nós ficámos muito felizes de ver nesse dia. Isso é um bom sinal. Exato. Então, os encontros fotográficos estão a decorrer com horários de abertura, dias e horários de abertura, no Fórum Cultural das Neves, até o 30 de setembro. Isso é a informação base. O que interessa é que até 30 de setembro podemos lá ir. Podem ir e estão todos convidados a ir. Este ano os encontros fotográficos são bastante dedicados não só às mulheres, mas também às mulheres, um foco direcionado para as mulheres, para o olhar das mulheres na fotografia, portanto, mas não só, também temos um convidado, um fotógrafo homem que se juntou aos encontros deste ano, que é o Michael Holz, um fotógrafo parisiense, que também está exposto então no fórum. A Olga Caldas está
com um destaque este ano nos encontros, porque ela trouxe um certo número de fotografias, um trabalho abrangente das suas fotografias, portanto tem ali um destaque também importante. A Juliana, neste caso, ela e a Silvia Crespo, portanto, que são as 3 fotógrafas em residência, estão de outra forma. A Silvia Crespo e a Juliana estão num conjunto de fotografias que ainda resulta dos encontros do ano passado, da curadoria do Diamantino Quintas. Então, foram fotografias que foram reveladas no laboratório Diamantino Quintas em Paris, e só são as mulheres. Nós, no ano passado, tínhamos mais de 50 fotógrafos, mas 17 eram mulheres. E nessas 17 mulheres estava a Juliana e estava a Silvia Crespo, e a Juliana já esteve na inauguração connosco. No seguimento dos encontros do ano passado, nós convidamos a Juliana, a Silvia Crespo e depois a seguir a Olga Caldas para virem para o Val do Neiva, no mínimo uma semana, para fazer uma residência fotográfica. E os trabalhos que elas vão editar desse resultado dessa residência vão ser expostos nos próximos encontros fotográficos de 2020. Não nestes, nos outros. 2026. Exato. Esta residência está a ser algo de extraordinário, porque estas 3 mulheres fotógrafas vêm fazer um trabalho. A residência vai ser a longo termo, a longo prazo, porque elas vieram e apercebemos rapidamente que 5 dias não chegava, porque elas vêm para olhar para o Val do Neiva, para as pessoas do Val do Neiva, para as tradições, para a etnografia, para há uma frase que eu gosto de utilizar a propósito desta residência, que é mesmo o propósito, que é: quem és tu? Quem és tu aqui no Neiva? Quem és tu aqui no Val do Neiva? Com uma grande inspiração, claro, assumida... E o espaço vai chegar? Tem que chegar. Com um tema e com uma visibilidade a dar às cantadeiras do Val do Neiva. Sim. E com o seu... Porquê? Através do traje e do canto. Porque interessa-nos saber... pelo menos eu, na minha concepção da residência, eu e o Domingos, interessa-nos saber quem é que está por trás destas mulheres, quem são elas que cantam, quem são elas que se vestem assim, quem eram essas mulheres nessa altura que se vestiam daquela forma, quem eram essas mulheres e esses homens, essa população da qual falamos nas cantigas. Certo. Que vivências eram essas? E nós achamos que a Juliana, a Silvia e a Olga têm essa capacidade de ir à procura de algumas... clínico, não é? Sim, a Juliana... Até para pormenores, se calhar, que a gente nem repara, pois, não é? Exato. Daí nós acolhermos nas Neves, para elas, nesta primeira fase, irem à descoberta do Val do Neiva. Muito bem. Do Rio Neiva, do Monte da Padela, da Foz do Neiva, do Monte Santinho, do património natural e arquitetónico do território, mas essencialmente das pessoas também, se eu me posso permitir dizer isso. Portanto, os encontros fotográficos englobam isto tudo. Claro. Pronto, é isso. Pois, são bastante abrangentes. Sim. Então, Juliana, que tal a experiência? Como é que está a ser? Tem sido interessante. O tema, não havia bem um tema, era um convite para uma residência em aberto, o que é interessante, não é? Por um lado, por outro lado, é tudo em aberto, tudo é uma possibilidade. E acabou por ser esta semana bastante rica, porque acabei por recolher muitas coisas que não estava bem à espera, e ficar com uma ideia ainda menos concreta do que queria fazer, mas é bom sinal, porque acabei por perceber que havia um lado até
se calhar um pouco etnográfico, que eu não vinha tanto à procura, embora eu goste sempre de saber essa parte das coisas, mas não pensei que isso fotograficamente me fosse interessar tanto, mas ao ouvir um pouco as histórias das pessoas de forma quase que acidental, digamos assim, foi interessante, se calhar até para explorar outros projetos, portanto, futuros, não é? Agora estou assim um pouco em aberto o que vou fazer com esta recolha de informação e de imagens, até porque eu também trabalho com o analógico, portanto algumas coisas ainda não sei como é que elas estão. E depois também esta possibilidade de poder voltar, portanto ter algum tempo para refletir e tentar perceber como depois conjugar as coisas, porque eu vinha com esta ideia de, através de uma coisa que às vezes pode parecer um pouco um clichê, não é? Olha, diz-me, tens uma cicatriz, diz-me a história à volta da tua cicatriz, e depois, conforme as histórias que a pessoa me contasse, eu ia buscar uma imagem que de alguma forma me remetesse àquela história, e não precisava de ser uma coisa literal, mas qualquer coisa, ao andar no espaço, ou circular no espaço, qualquer coisa que me remetesse para aquilo, mesmo que fosse abstrato, não abstrato. E no meio disto, de repente, há muitas outras coisas. Abriram-se outros caminhos. Ou seja, esta é uma experiência sem constrangimentos, vamos ver o que acontece, vou ver o que vou descobrir. Sim. Isso é ótimo, não é? É ótimo, porque vai um bocadinho, de repente coincidiu tudo um pouco com o lado da fotografia, que é uma coisa que é importante para mim. Por outro lado, eu estou a estudar Ciências Sociais e o lado de Ciências Sociais conjuga-se aqui, o lado da etnografia conjuga-se aqui, o lado de Psicologia conjuga-se aqui, e é interessante de repente ter 3 áreas diferentes, quase 3 disciplinas diferentes, e como é que vou juntar o puzzle. Pois, exato. Sim. Mas vai juntar bem, com certeza. Acho que não custa muito. Para quem pega numa máquina e faz fotografias, porque sim, diga? Sem obrigação. Sim, porque sim, claro. Acho que tudo é possível e tudo está resolvido. Estes filhos do Neiva já conhece há muito tempo? Eu conheci o ano passado através dos encontros, porque conhecia o Diamantino, que organizou essa exposição, que nós já nos conhecíamos há algum tempo. E como tinha uma exposição, convidou-me a ter aí umas fotos, e até cá, assim, um pouco também ao desconhecido. Acredito. Vim também só para a inauguração, fiquei aqui 2 dias, gostei muito da experiência e fiquei muito contente com este convite para a residência. E a Aida e o Domingos foram anfitriões espetaculares, muito, muito prestáveis, que eu acho que também é bom termos alguém que faça um pouco esta ponte, para não sermos só voyeurs. Então, não sermos espectadores por vezes. Sim, não sermos só extrativistas, claro. Não é? Vimos extrair qualquer coisa, não interagirmos com haver ligação com ninguém, não é? Vimos só buscar qualquer coisa e depois saímos. A ligação ao meio e às pessoas é fundamental, não é? Para tudo na vida, acho eu. As residências devem ter esta interação entre as pessoas que vêm e as pessoas que estão cá, não é? Deve haver essa... Eu vivo num sítio do interior, bastante até mais interior que aqui, na zona de Arganil, e há muito esta questão, não é? Do interior, de como é que se traz cultura, como é que... E quando às vezes há residências, como é que se faz esta ponte entre os locais e as pessoas que vêm de fora. E estes aspectos são sempre importantes, como é que se acompanha as pessoas, como é que se faz os projetos a inserir a
a comunidade. E quando eu cheguei, aterrei logo na caminhada, no sábado, na cantinhada, na cantinhada do sábado, exato. Que fizeram a caminhada com as cantadeiras a cantar pelo património, o que foi também assim uma introdução bastante interessante. Ficou logo socializada com o meio. Exato, sim. Foi de uma maneira mais fácil e esperada. Sim, sim. Como artista, que não deixa de ser, não é? Como é que vê a possibilidade de um lugar, através do que possui, dessas riquezas etnográficas, o património edificado, o histórico, que muitas vezes passa-se por ele e não se liga, como vê possibilidades de, através disso tudo, chegarmos a um ponto de haver uma dinâmica tal que arrasta a população para aquelas localidades? Sim, vejo. Acha que é um meio de as interessar pelo tem que haver continuidade, não podem ser... Não pode acontecer hoje e depois a gente vai não embora acontecer, e pronto, exatamente. Não é? E muitas vezes o que acontece é isso, mesmo com há uns apoios da DG Artes aqui e acolá, e há uns projetos muito interessantes, mas uma ficam vez. Por ali, não é? Pronto, e as pessoas gostam muito, a comunidade é inserida, mas depois não há continuidade e as pessoas perdem a ligação outra vez, e tem que haver essa ligação contínua. Pois, para não haver sempre um recomeço, não é? Exato, e porque todas as pessoas têm potencial para canalizarem as suas coisas. Todas as pessoas têm potencial para as artes, para fazerem qualquer coisa, para ficarem sensibilizadas, não é? Claro. Tem de haver sempre um fio condutor, não é? Como? Um fio condutor é essencial, sim, não é? Exato, tem que ter um fio condutor e não se perder depois vão sempre querer mais coisas, exigir mais coisas. Até porque a capacidade humana consegue ir até onde ela nem imagina, não é? Claro. Portanto, no campo criativo, porque isto é uma base para a criação também, para a criatividade, acaba por ser um alicerce também, basearem-se nos costumes da terra, no que existe, e partir daí para outras dinâmicas, novas também, não é? Exato. Não é só ficar preso às coisas do passado, mas criarem coisas dinâmicas novas. Haver ideias novas a partir daí, não é? E entenderem também porque é que as coisas são assim no agora, não é? Claro. Porque há toda uma trajetória que muitas vezes não percebemos de onde é que ela vem, qual foi a sequência. É importante todas essas dinâmicas. E agora vou fazer uma pergunta. Todo este trabalho fica registado fotograficamente, certo? E o resto fica? A conversa com as pessoas, a busca por entender porque é que se chegou aqui. Eu penso que fica porque há sempre sementes que se Mas deixam... está registado? E a conversa mesmo fisicamente. Sim, o engraçado é que eu tenho uma memória muito má e fui fazendo uma gravação. Mas o que foi mais interessante foi dito quando eu desliguei, porque as pessoas depois, ok, pronto, já falei, já podes desligar, ok, desligo. Depois vem a conversa. E a partir dali, sim, exato, e eu só pensava, ai meu Deus, agora não estou a gravar, eu espero não me esqueci disto, a tentar depois em casa ir o mais rápido possível para não me esquecer, para fazer anotações dessas pequenas coisas que as pessoas disseram. Portanto, tentar não me esquecer disso, mas por acaso foi assim, um exercício interessante, assim que o gravador é desligado. Isso é normal, Pois, aqui deve ter experiência também com isso. A partir do momento em que a máquina está desligada, agora sim posso falar à vontade. Sim, porque as pessoas até estavam à vontade, mas mesmo assim... É um clique diferente. Continuamos a preferir, e não está mal, a ligação humana, o que é muito bom, não é? O que é interessante.
Pois isto realmente está-me a fazer aqui uma curiosidade enorme. Porque ela ainda não foi ver os encontros fotográficos de 2025. E quero lá passar realmente. Em 2024 estive lá, mas assim muito, muito rapidamente, foi uma visita curta, mas estive. Mas quero lá passar porque já me aguçou a curiosidade. Há alguma coisa que tenha descoberto que lhe tenha provocado assim uma sensação diferente, um interesse especial? Sim, mas não estava diretamente relacionado com o trabalho. Sim. Mas que fiquei com vontade de explorar um pouco mais este tema, que foi um pouco a ligação das pessoas com a imigração. Eu sou da Zona Centro e isto sempre, o agosto, tudo isto não é novo igual para mim, todo lado, portanto não é? eu conheço isto, mas não, acho que aqui é uma coisa que parece-me que foi mais forte, se calhar, não sei, é o que está mais presente nas pessoas, ou certas dinâmicas familiares, da ausência dos pais, ficarem com os avós, essa ausência, depois ao mesmo tempo a parte da guerra colonial, eu nunca tinha feito esta sequência de guerra colonial, as pessoas irem para a França. Nunca tinha feito esta sequência e fiquei interessada um pouco nesta dinâmica. Sim. Depois também fiquei interessada na questão do dialeto dos pedreiros. Vila de Punho. Achei muito interessante Não isso. sabia que Vila de Punho tinha um dialeto. Sei que Castelo de Neiva tem, por exemplo, mas é da gente do mar. Muito interessante, porque não é só o dialeto, é o que leva à necessidade de alguém criar um dialeto. Para ter que esconder as palavras. É uma questão de segurança, isto não é só, defesa. Não é? E não é uma palavra, é um dialeto. Aquilo é os nomes das árvores. É assim bastante curioso o que é que está assim por trás disso. Estes três foram assim as coisas que eu consegui assim esmiuçar assim. Mais, porque com certeza que há mais outras coisas, noutras atividades profissionais, mas estes três temas por acaso foram assim os que não estava à espera, surgiram e achei bastante interessante. Porque geralmente as pessoas pensam que o fotógrafo, entenda-se, não é? Amador ou profissional, seja o que for, tem uma máquina e a máquina resolve tudo, é para aquilo que ele está virado e mais nada, não é? É como o pintor para a pintura e por aí fora. Sim, as pessoas têm diferentes métodos. Sim, nós fazemos estas analogias todas. Pronto, é fotografia, acabou, não é? E depois há um conjunto de coisas que acaba por modificar até as intenções por vezes, não é? Pois, porque as pessoas têm diferentes métodos também, não é? E eu até estou a fugir bastante à minha praia, por assim dizer, pois, porque eu faço autorretrato, portanto aqui não estou a trabalhar essa praia, portanto isto às vezes depende das circunstâncias, não é? Do que acontece, do que aparece, de repente, não é? Vinha para um mundo que também não conhecia, não é? Sim. De todo, não é? Porque estar cá 2 dias não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, um certo exatamente. tempo para recolha, principalmente. Tentar perceber a dinâmica das coisas. Está a dizer uma coisa que eu acho que é importantíssima em qualquer aspecto, é perceber o que se passa para não criticarmos determinadas coisas que vemos. Claro. Nós temos a tendência logo de pôr a crítica à frente de tudo, não é? E muitas vezes se percebêssemos realmente o que se passa, ou o que se passou até chegar ali, Exato. talvez entendêssemos de outra forma e fôssemos menos contundentes às vezes tentar perceber a nas realidade, avaliações que fazemos, não é? Pois, um bocadinho exatamente. A pergunta da que a dizia, é o quem és, não é? Que não é só o quem és, é o que de onde está venho, quem sou, tudo, etc, não é? É isso. Então, eu também achei assim curioso como é que numa área tão pequena geograficamente, como é que havia aquelas herdades tão grandes. Eu não sei se aqui se chama herdades, não, se calhar chama-se não. quintas. É quintas, não é? Pronto. Nós somos mais de quintas. É mais quintas. A minha zona também é quintas, mas como que já não existem tantas quantas havia, não é? Mas mesmo assim fiquei assim muito impressionada, pensava como é que uma área tão pequena
tem tantas e pronto, são impressionantes porque os muros também, por exemplo, no Alentejo não há muros, não é? Eram umas redes, umas coisas. E um portão, curiosamente. Sim, eu fico assim bastante assim, impressionada mesmo com a grandeza do espaço e claro, depois uma pessoa faz todas aquelas interrogações, mas do que é que viviam as pessoas, tudo isto tinha que ser alimentado por qualquer atividade económica. De qualquer maneira, não é? Tinha de ser. Pois. Mas a imigração, falei nesse aspecto da imigração, que é muito forte no Alto Minho, principalmente. Pronto, é a zona que nós mais conhecemos. Esta zona toda, aliás, eu diria do Minho, foi uma zona muito marcada positivamente. Claro, pela imigração, negativamente pela falta de acompanhamento das famílias, dessa parte, enfim, familiar que fica a perder, não é? E essa é que é a parte mais aborrecida. Houve miúdos que cresceram sem os pais, mas isso também acontecia com a guerra do ultramar, faltava a figura masculina em casa, e dá um papel à mulher. Ao longo da história, da nossa história, há um papel predominante da mulher que, calada e quieta no seu canto, consegue ser a gestora total de todas estas situações. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco, porque agora vamos ouvir uma música que trouxeram das Terras do Neiva. Das Terras do Neiva. Portanto, vamos lá ficar a ouvir e voltamos já à conversa convosco. Até já. FM. Cá estamos nós, novamente consigo, como sempre, e agora, neste momento, queremos saber qual é a sensação dos filhos do Neiva perante esta experiência destas 3 fotógrafos, que não sabemos se vieram porque quiseram ou se foram encomendadas, entre aspas, e portanto queríamos perguntar à Aida exatamente como é que isto tudo aconteceu. Olha, estas fotógrafas vieram sim, aceitaram o nosso convite, e na altura não havia de todo um alinhamento feito com muita rigidez, não havia. Nós tivemos vontade de acolher estas 3 fotógrafas, para quê? Para que elas viessem ao encontro de um território. Claro que tínhamos aqui umas ideias com as cantadeiras do Val do Neiva, de quem eu sou bastante próxima e que me inspiram bastante. E mais uma vez, eu quero dizer que isto não foi uma encomenda. Nós não encomendamos um trabalho fotográfico à Juliana Mar, à Sílvia Crespo e à Olga Caldas. Daí os encontros fotográficos têm um nome fantástico porque são encontros, é o resultado, são mesmo encontros, não é só porque soa bem ou que... Não, os encontros fotográficos das Neves serão sempre o resultado dos encontros dos filhos do Neiva. E como nós tivemos a felicidade, o ano passado, de encontrar a Juliana, a Sílvia Crespo também, e depois em Paris... Numa saída com o Diamantino Quinta já Parri Photo, encontramos a Olga Caldas e gostamos do trabalho dela, do trabalho fotográfico dela, e então tivemos a ideia de as convidar as 3 para, durante uma semana, estarem nas Neves e no Val do Neiva a trabalhar, mas não só a fotografar. Não é? Porque, como não é uma encomenda, e isso é importante porque também nos pede a nós, a mim e ao Domingos, esta capacidade e este espaço para elas, tais como elas são, porque elas são muito diferentes, que é normal, porque são 3 pessoas diferentes, com vivências diferentes, com olhares diferentes. Por exemplo, a Juliana é portuguesa, nasceu em Portugal, vive no interior. A Sílvia Crespo nasceu em Paris, filha de famílias dos Arcos de Valdevez. A Olga viveu nos Arcos de Valdevez até aos 11 anos de idade e foi para a França. Engraçado. E é talvez a menos, tem menos Portugalidade assim no imediato, mas foi a que nasceu e ficou cá mais tempo.
das duas que estão em Paris, das duas que estão em França, não é? Isso é muito interessante, é um tecido humano, são humanidades, porque elas não carregam só no botão da máquina. Elas são 3 seres diferentes, convivências diferentes. O que é que as reúne? A fotografia, o ato de fotografar. Como, por exemplo, os filhos do Neiva, que são o Diamantino Quintas, o Domingos Jacques, o Lilo Novo e o Jaime Pereira. Então, o que é que os liga? O território, claro, e a fotografia. E neste caso, nós estamos muito ansiosos por ver o trabalho delas, o que elas nos vão mostrar, o que é que nós vamos ter que harmonizar para depois, em 2026, nos encontros de 2026, todo este trabalho, o resultado desta residência, que vai ser longa, porque elas vão vir várias vezes ao território, em várias épocas, e isso para nós é uma felicidade, porque estamos a fazer aqui um trabalho, fazemos aqui uma produção cultural. Eu vou dizer uma coisa. Diga. Este trabalho dá pano para mangas. Depois dá aí para meses. Pois, exato, nós, por exemplo, dá para muita coisa, temos a ambição de, por exemplo, agora daqui até ao fim do ano, certamente no fim de novembro, fazermos o percurso do Rio Neiva, do nascente à foz. Isso era fantástico. Mas sim, vamos fazer, pronto, é um desafio. A Silvia está, pronto, a linha, a Juliana também, vamos ver, talvez a Olga não seja tão fácil para ela, porque nós também nem tudo é feito para todas as pessoas, não é? Claro, há pessoas que não são feitas para fazer o caminho a pé do nascente à foz do Rio Neiva. E isso temos que saber respeitar, que é para quê? Para que este trabalho fotográfico seja diverso, plural. Isso é muito importante. E foi o meu trabalho e o trabalho do Domingos, se isto podemos chamar de trabalho, mas pelo menos a nossa atenção, saber também rapidamente identificar as 3 fotógrafas, não é? Pois, isso faz parte, não é? Sim, e a forma delas verem o mundo, de verem os territórios, as pessoas. Nós até inicialmente víamos-las de uma certa forma, mas foi completamente desmontado logo nas primeiras horas quando elas chegaram às Neves. Inicialmente tínhamos a ideia de as ter as 3 durante os 5 dias e depois acontece que elas vieram em tempos diferentes, de formas diferentes. A Silvia veio com o marido e a criança que tem ficou no Castelo do Neiva, numa casa de turismo. A Olga ficou em nossa casa durante 6 dias. A Juliana veio agora, também ficou em nossa casa, mas elas finalmente não se encontraram as 3 ainda. Elas ainda não se encontraram físico. Alguma ligação? Não, por acaso não. E não é preciso, por enquanto, não, porque o propósito não é esse, não é? Claro. Nós não queremos um trabalho uniforme, uniformizado, não é? E que depois poderia acontecer, não é? Pois, porque sem querer mesmo. Pois, e até foi. Aqui, o que é que requer? Requer capacidade de acolhimento. E da capacidade da nossa parte de acolher o outro como ele é. Uhum. Não é? Porque ele vem também à procura dos outros e de quem são, de quem somos. E nós também temos de ter essa capacidade, esse espaço para os acolher, claro, tais que eles são. Porque, mais uma vez, não é uma encomenda, eles não foram pagos para tirar fotografias ao Vale do Neiva e pronto, o propósito não foi esse, não é? Vêm com mochila às costas e vêm como são, e os encontros fotográficos são isso, e serão sempre o resultado dos nossos encontros. Exatamente. E do encontro com a população, principalmente. Claro. Não é? Claro. Para além dessa gravação em que a senhora começou a falar, há outro aspecto que lhe tenha, sem ser as pessoas, por exemplo, algum aspecto local que a tenha chamado a atenção? Um aspecto geográfico? Sim. Achei interessante também os açudes.
Pois. Também vivo numa zona assim de rio, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi procurar água. Sabia que o mar estava para ali, mas foi procurar água, e não tinha noção que havia tantos açudes aqui. Depois encontrei um texto, penso que assim antigo, mas que tinha assim uma recolha muito grande de coisas muito diferentes sobre o Val do Neiva, e descobri que havia assim uma quantidade bastante grande, assim, até quase anormal, de açudes para um espaço é um rio tão muito pequeno. bonito, Muito bonito, para quem o percorre, lá está. Sim, foi bem organizado e adaptado. E fiquei assim bastante impressionada. Os açudes lá na minha zona são um bocadinho diferentes. Também é uma zona de schista, que é uma zona de granito, é diferente. Acho que o granito tem assim uma espetacularidade, sem dúvida, diferente, não é? Nós gostamos bem dele. E acho que esse efeito também do granito também é uma coisa que me espanta muito, não é? Que é uma pedra tão grande, tão pesada. Como é que as pessoas trabalhavam isto? Como é que as pessoas moviam isto? Como é que chegou a ver os moinhos mais lá para a frente? Sim. Alguns, as azenhas. As azenhas, sim. Viu. Sim, três. Também fiquei bastante impressionada com o... Não sei se é com mosteiro, se é convento. Isso foi, já saímos completamente do Neiva. O mosteiro de São Francisco ali na Miadela. Sim. Isso ela ficou também... Aquela marca histórica que espera por melhores dias e exato. Que não tem a atenção de ninguém. É desse que está a falar. Acho que fiquei um bocado impressionada com as duas coisas. Por um lado, é impressionante como é que aquilo ainda está tão preservado sem ter preservação nenhuma. Parece que é um grito do próprio espaço. Pode crer, é isso mesmo. A pedir uma certa mas nem dignidade. Assim, coitado, nem assim. Porque para o tempo que aquilo está ali e ainda ter alguns detalhes, e não é bastante impressionante. Claro, estava lá a imaginar como é que se eu conhecesse há uns anos atrás, então ficava impressionada, porque realmente era uma construção fantástica e é boa porque tem de ser, senão não aguentava tanto tempo como até agora, não é? E eu acho que é urgente fazer alguma coisa por São Francisco. Já muito se tem falado neste programa sobre isso. E é uma pena, mas claro, o cidadão comum não pode fazer nada, não é? Até porque aquilo tem dono. Claro. Nós achamos importante também virmos com a Juliana a Viana e ouvir a Viana, a cidade de Viana, portanto, ao ir a Santa Luzia também era importante mostrar-lhe o que há para além de todo o resto, não é? Do clichê, não é? Se posso dizer assim, do clichê, é verdade. Não é? Que tem possibilidades para dar um resultado gigantesco e pronto, não vale a pena dizer mais nada. Sim. Está tudo dito. Espero que não tenha os dias contados, é isso que eu espero, porque metade do que lá estava bem à vontade já desapareceu por vandalismo, por roubo, enfim, por tudo. E nós somos assim, só quando a casa arde é que depois deitamos mãos à cabeça, não é? Mas esperemos que São Francisco veja melhores dias. E então estávamos a falar do Rio Neiva, que eu acho um rio fantástico. Ora se aperta ou se alarga em determinados sítios, e parece que o próprio rio que se adapta ao relevo, ao que é necessário para os humanos. É verdade. É mesmo. E aquelas pontezinhas que a gente vai encontrando, acho uma coisa aquelas deliciosa. Pontes de granito, não é? As pontezinhas de granito que se vão encontrando, e mesmo algumas de madeira ainda, lá mais para a frente, bastante mais para a frente, a seguir a Coçourado, acho eu. Pois nós ainda não fomos para esses lados. Tem umas construções muito engraçadas. De moinhos a necessidade de o percorrermos. É muito importante. Nós não podemos falar de um sítio
seja lá através de que for, de que meio for, de que registro for, fazer um quadro sobre um tema, sobre o Rio Neiva e não o percorrer, tirar fotografias sobre o Val do Neiva e não percorrer o território, mas percorrê-lo mesmo, sentimos-lo nos pés, nas pernas, nos olhos, isso é muito importante e de certeza absoluta que o trabalho delas terá outra cor. Não, é realmente a base do estudo é fantástica. Facilita um pouco a produção final, penso eu, porque, entenda-se, não é? Porque realmente o Rio Neiva tem imensas possibilidades de ser visto, ou por um aspecto ou por outro, tem uma mão cheia ou mais de possibilidades de interpretação, não é? E tem uma coisa interessante esta zona também, que não tinha esquecido de dizer, é esta estranheza para mim, que é, parece que estou na serra, mas 15 minutos e estamos no mar. E então normalmente não existe esta... Não, realmente temos uma sorte. Duas coisas juntas, temos uma sorte muito grande. É uma sorte, sim. E isso também é um fator interessante, não é? Tanto temos um ambiente rural que estamos habituados a ligar ao interior, como temos um ambiente mais de pesca e marítimo e depois ao mesmo tempo cidade. Estão aqui... parte urbana ali... Pronto, enche a vista, porque realmente temos uma cidade muito bonita. Sim. Mas com muitas potencialidades, nós podemos virar para vários sítios, aproveitar para fazer uns trajetos programados também, que creio que não existem, ou se existem, não estão muito divulgados, provavelmente. E esta falta de conhecimento que a gente tem, que é uma pena, porque muitas vezes, ou porque não procuramos também, a culpa não é só de um dos lados, não é? Ou porque realmente não chegamos lá, porque não dá para chegar lá. Então pegamos no carro e vamos nós, não é? Pois. Acabamos por não ver tudo o que podemos ter visto, por descobrir tudo o que há para descobrir, não é? Porque há potencialidades enormes aqui, a vários níveis. E ligados à história dava um circuito interessantíssimo. Sim, até porque os trilhos é uma coisa que está, falámos nisso, já os trilhos alguns, é uma coisa que está agora a ficar muito na moda, já não é uma coisa só para desporto de alto nível, é para toda a gente, novos, velhos, garotos. Ainda bem. E faz sentido criar esses percursos pelo caminho, ir fazendo... percursinhos pelo rio, criar áreas específicas. É a melhor forma para nós de descobrirmos um território, é a pé. Não é? E é preciso andar a pé, ainda por cima tem essa parte que é boa para a saúde, não é? Exato. Essa parte saudável. Portanto, esta atividade tem, pronto, os Filhos do Neiva, agora a fotografia. Sim. Tiveram outras atividades Tivemos já várias, durante o ano? Sim, nós desde maio tivemos os Segredos do Território, que são sempre coorganizados com a Junta de Freguesia, que sempre um apoio... Que foram um êxito. Foram um êxito fantástico, uma grande felicidade. Há que repetir. Os Segredos do Território e também foram coorganizados com o núcleo promotor do Alto da Floribes. E isso é muito importante. Pois, essa junção isso é muito para trabalhar em conjunto, trabalhar com todas as valências de um sítio, é muito importante. Conseguimos fazer isso foi possível fazer os Segredos do Território com o trabalho e a dedicação de muita gente. Logo a seguir, no mesmo mês, portanto, os Segredos do Território foram no 3 de maio, no 31 de maio foi o Festival da Cutelaria. Sim. Durante 2 dias vieram 20 cuteleiros de todo o país. A norte do país nunca tinha havido um festival dedicado à cutelaria. Exatamente. O Largo das Neves acolheu essa festa da cutelaria, que foi um êxito. A seguir, no mês de junho, durante 12 dias, tiveram 12 ceramistas que vieram de França fazer uma residência de cerâmica e com cozedura raku e também com uma técnica ancestral que nós chamamos o fogo africano, tudo aberto à comunidade.
a comunidade podia participar. Participaram e foi uma felicidade também nós irmos ao encontro dos ceramistas de Viana do Castelo, não só, e do Val do Neiva e do Val do Lima. E de quem se quis juntar, não é? E eles juntaram-se a nós e fizeram... participaram, foi uma felicidade para todos. Os nossos amigos franceses descobriram os ceramistas portugueses aqui, estamos na terra do barro, não é? E da louça, e da cerâmica, e da telha, então, várias coisas, nesse território, e então houve estes encontros, isso foi felicíssimo. Também aproveito para dizer que os 12 ceramistas residiram nas Neves. Isso é muito importante. Não saíram dali, não é? Saíram, quer dizer, viveram ali, em comunidade, saíram muito, porque ficaram a adorar a região, muitos deles querem voltar. A facilidade de estarem a 10 minutos do mar também depois do dia do estágio, iam para o mar. Foram também para o interior, para Ponte de Lima, para Braga. Foi realmente... Um estágio, uma residência muito rica. A seguir, os ceramistas foram-se embora, nós já estávamos a trabalhar sobre o conteúdo dos encontros, os segundos encontros da fotografia. É importante que, também, porque agora também dá vontade às pessoas de irem lá ao Fórum das Neves. No primeiro piso está uma retrospectiva das atividades realizadas pelo Alto da Floripes, pelo grupo promotor do Alto da Floripes, que é importante, está, portanto, qual se ocupa em particular Pedro Rego. A curadoria foi feita pelo Domingos Jacques, portanto, foram reunidas algumas dezenas de fotografias sobre os últimos 15 anos das atividades do Alto da Floripes, e não só, as atividades do núcleo. Isso é importante para a comunidade, porque estão ali as pessoas, estão ali... Agora só vou interromper, é bom que haja, porque assim vamos assistindo às diversas Floripes que vão aparecendo. Claro, exato, e não só, e os atores, exato, são todas diferentes, e também as atividades em que o núcleo promotor do Alto da Floripes tem participado, e isso é extremamente abrangente. E está lá provado na exposição. No resto do chão, claro, estão as fotografias do Mike Halls, que é o homem ali dos encontros este ano. É um trabalho um pouco mais de boudoir, ele tem um olhar diferente sobre a mulher e sobre o corpo feminino. Está o trabalho da Olga Caldas, que também é um jardim poético, ela também faz muito autorretrato. E depois temos então estas 17 mulheres que ainda guardamos do ano passado, fotógrafas mulheres com temas diversos, na qual podem ver as fotografias da Juliana Mar e da Sílvia Crespo, a qual nós chamamos a este grupo elas. Sim. Pronto. Vai ficar para a história dos encontros. Para a história. Pronto, portanto, nós abrimos o fórum em função das visitas, das pessoas que queiram visitar. Tentamos abrir um pouco durante a semana, também um pouco durante o fim de semana, porque nós não temos ali ninguém toda a gente presença, trabalha, não é? Toda a gente trabalha e pronto, e não temos ali uma permanência, nós temos ali um menino ou uma menina para abrir o Fórum das Neves das 9 da manhã às 5 da tarde. Não é? É aberto, pedido. É pedido. Pronto, já é uma possibilidade, já é bom. Pronto, mas está ali, é feito para vocês, é feito para a comunidade, não é? Claro. Pronto, é importante virem. Eu gostaria muito de continuar esta conversa, que vamos encontrar com certeza mais filões para alimentarmos a conversa, mas resta-me despedir da Aida em representação dos Filhos do Neiva e da Juliana. Da Juliana. Eu estava aqui a olhar para o nome para não me enganar, como aconteceu há bocado. E eu, que sou a Laurinda Figueiras, mando-lhe um abraço enorme, agradeço a estas senhoras imenso Obrigada a presença, e esta divulgação é sempre importante, e no que a gente puder ajudar,
cá estamos. Muito obrigada. Fique bem, até para a semana, contamos consigo. FM